O tema de nossa palestra hoje será a sabedoria oculta na Bíblia Sagrada. Sabedoria oculta. Oculta como? Oculta com uma linguagem que lhe é apropriada. As pessoas que aqui estão têm diferentes backgrounds profissionais. Engenheiros, economistas, historiadores, médicos e assim por diante. Cada profissão tem uma linguagem que lhe é apropriada. Eu já verifiquei, tentei ler artigos escritos por matemáticos, engenheiros, por médicos, físicos, e eu não entendo patavina. Toda uma série de fórmulas e nomes, isso, aquilo. Enfim, a gente sabe que cada profissão tem a sua linguagem apropriada, cada ramo de conhecimento. Por que seria diferente no caso das tradições espirituais? Então, todas as escrituras sagradas, e eu enfatizo todas, de todas as tradições, são escritas com uma linguagem que lhe é própria. Uma linguagem que não tem como propósito descrever a história de um povo supostamente escolhido por Deus, não tem como propósito relatar a vida do suposto Filho unigênito de Deus. Não. O propósito de todas as escrituras sagradas é de facilitar a jornada de cada ser humano, não importa qual seja a sua religião, a sua tradição, essa jornada de volta à sua fonte. Na tradição cristã, falamos muito de volta para a casa do Pai. Então, o objetivo é facilitar a jornada. É por isso que na Bíblia Sagrada nós temos muita alegoria, muita simbologia, e aqueles que tolamente leem a Bíblia e acham que estão apreendendo um relato direto, que leem e entendem literalmente aquilo que está escrito, acabam ficando cansados ou achando que aquilo é algo de outro mundo. Eu não vou entender, não estou entendendo, não vou entender, e acabam tendo uma atitude muito negativa para si próprio. Como isso me é dito que é algo sagrado, eu vou aceitar como está escrito, mesmo não entendendo e mesmo a minha razão dizendo que isso é impossível. Por quê? Porque não aprendeu a simbologia, não aprendeu a interpretar. A Bíblia e as escrituras de todas as outras religiões é um tipo especial de literatura para apresentar a sabedoria divina, revelada por profetas e mensageiros divinos. É algo no mundo moderno falar de mensageiros divinos. A gente pensa na mitologia que Mercúrio era um mensageiro divino e coisas desse tipo. Mas a providência divina, a divindade, a fonte de todos nós, que fomos criados, mas na verdade nós somos extensões, não é projeção, não, que é coisa inteiramente diferente. Nós somos extensões da fonte única de tudo que existe. Significa que nós participamos da essência dessa fonte única. E a nossa missão é voltar, de volta para casa, mas não é voltar caminhando,
nem mesmo de avião. Né? Voltar em consciência é aprendermos a nos abstrair do mundo exterior e entrar no mundo interior, apesar de estarmos num corpo físico. E só poderemos fazer isso, dar esse grande salto em consciência, quando estivermos num corpo físico. Então, a Bíblia, como as outras escrituras, é escrita com uma linguagem muito especial, que utiliza símbolos, alegorias, analogias e parábolas, tanto, agora é a coisa muito delicada, tanto para velar como para revelar. E revelar essas mensagens sagradas. Aí vocês vão perguntar, mas para que velar? Por que não falar diretamente para nós? Já indicamos em outras ocasiões que certo tipo de conhecimento só pode ser passado para aqueles que estão preparados para recebê-los. Para aqueles que passaram no teste. Que teste é esse? Não tem nada de Enem espiritual. Esse teste é um teste de confiabilidade. Não se dá faca afiada e pontuda para criancinha. O conhecimento esotérico é muito mais perigoso do que uma faca afiada. É um conhecimento que propicia a capacidade de materialização e de desmaterialização, de transformações, de transporte instantâneo da pessoa, quer no corpo físico, quer fora do corpo físico, para diferentes lugares e para diferentes etapas do tempo. Então, meu Deus do céu, está falando de ficção científica. Não é ficção científica. Os grandes seres são descritos como capazes de fazer milagres. Mas os grandes seres dizem que não existem milagres. Tudo aquilo que é feito, ainda que nós não entendamos como é que a coisa funciona, faz parte das leis da natureza. É por isso que certas leis da natureza só podem ser reveladas àqueles que passaram no teste de serem inofensivos. Essa palavra causa espécie para algumas pessoas. Eu vou ser inofensivo, o que significa isso? Aqueles que estudam as tradições orientais já ouviram falar a palavra ahimsa, inofensividade. Aquelas pessoas que mesmo quando insultadas ou agredidas, não vão agredir de volta. Podem até se defender fisicamente e de outras formas, mas jamais atacando de volta. Então, esses são os inofensivos, esses são aqueles que, como é dito no Sermão da Montanha, nas Beatitudes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é um pedaço de terra, uma capitania hereditária, mas é os segredos da natureza. Então está bem claro ali na Bíblia, como em outras tradições também. Então, é por isso que nós temos muitos ensinamentos esotéricos velados. Velados, porém, dando uma pontinha de verdade. Para aqueles que já foram tocados, que são intuitivos, que são verdadeiros buscadores, venham a buscar o entendimento mais profundo daquilo que aparentemente é um absurdo. Um grande cabalista do século XII, se não me engano, Moisés Maimonides, escreveu: cada ocasião
em que você encontra em nossos livros um conto cuja realidade parece impossível, uma história que é repugnante à razão e ao bom senso, então esteja certo que ela contém uma imperscrutável alegoria velando uma profunda verdade misteriosa e, quanto maior o absurdo da letra, mais profunda a sabedoria do espírito. Isso é indicativo para nós que nas escrituras sagradas ou nós aprendemos como interpretá-las, ou nós abandonamos-as, ou nós tomamos uma atitude que talvez seja até pior, de aceitar ao pé da letra e a interpretação que nos é dada pelos hierarcas de nossa tradição. Não. Cada um de nós deve ter a convicção que nós somos responsáveis por nossa vida, inclusive e principalmente a nossa vida espiritual. Então, ainda que devamos ter respeito com aqueles que aparentemente sabem alguma coisa mais do que nós devemos sempre fazer perguntas, devemos sempre procurar entender para que tanto o nosso coração como a nossa mente sigam juntos, sejam as duas pernas da nossa caminhada espiritual. Então, os textos sagrados contêm vários tipos de mensagens e níveis de ensinamentos. Existem algumas passagens em linguagem direta, expressando verdades universais e ensinamentos da mais alta ética. Um exemplo de ensinamento ético em linguagem direta. Amai-vos uns aos outros. Não podia ser mais direto do que isso. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e o ensinamento dos profetas, a regra de ouro, a peça central, fundamental de toda a ética mais elevada que nós possamos vivenciar. Ou um exemplo agora de constatação de uma verdade universal no Antigo Testamento. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isso é novo. Eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Eclesiastes, parágrafo 1, de 9 a 10. Então, ensinamento em linguagem direta, uma verdade universal. Aí a gente diz, e a história, a biografia, aquilo que é dito, o muito que é dito a respeito da vida de Jesus. Aí é que nós começamos a entrar agora na interpretação da linguagem sagrada. Ainda que encontremos na Bíblia alguns, e eu acrescento, poucos fatos históricos, vocês vão ficar aí amargurados com isso. Poucos fatos históricos na Bíblia, sim, poucos fatos históricos na Bíblia a respeito da verdadeira vida de Jesus. Mesmo aqueles, eu estou excluindo os videntes e os iniciados que sabem a verdade, mas o público estudioso sabe muito pouco a respeito da verdadeira vida de Jesus. E aqueles estudiosos que
procuram buscar elementos sobre a vida de Jesus, estudando a Bíblia, estão se perdendo. Porque na Bíblia nós encontramos muito pouco, alguma coisa sim, mas muito pouco da verdadeira vida de Jesus. Por quê? Os relatos a respeito da suposta vida de Jesus foram apresentados de forma tal para passar ensinamentos que precisam de um certo grau de velamento. E nós vamos dar alguns exemplos a esse respeito. E que ensinamentos velados são esses? Por que são velados? Já falamos, os ensinamentos velados são aqueles que chegam perto, às vezes explicitam a respeito de certas leis da natureza, porém de natureza oculta. E por que são velados? Porque eles podem conferir poderes. E esses poderes, que muitas vezes nós chamamos sobrenaturais, e não são de forma alguma sobrenaturais, são simplesmente poderes que estão ocultos, guardados, aguardando que cada um de nós passe no teste de não reagir, de sermos inteiramente mansos, ahimsa, inofensivos. Será que tem aqui alguém que tem total convicção que jamais iria revidar se alguém xingasse, agredisse mesmo fisicamente? A gente reage. O treinamento interior para se tornar um Mahatma Gandhi, por exemplo, um Chico Xavier, uma Blavatsky, é muito intenso e requer muito desapego, muito abandono do ego, de eu sou eu, você sabe com quem está falando? Eu não levo desaforo para casa? Essas atitudes do ego usual terão que ser inteiramente deixadas de lado. E não é fácil. Então, nós encontramos na Bíblia alguns fatos históricos, porém o objetivo último dos textos sagrados não é o registro da história de um povo eleito ou de um ser divino, mas o uso de alguns fatos históricos e outros pseudo-históricos para avançar em ensinamentos universais profundos, velados em alegorias e símbolos. O conhecimento das leis da natureza física e da metafísica permanecem restritos a um grupo de sábios desde a mais remota antiguidade, sendo transmitidos somente aos discípulos que provaram ter superado o egoísmo por meio de uma vida ilibada de serviço ao mundo. Porque existe, como todos aqui já sabem, um caminho normal que toda a humanidade vai seguir ao longo de, não só de milhares, mas provavelmente alguns milhões de anos ainda pela frente, muitas centenas de encarnações, se nós optarmos por seguir com as massas, com o povo. Porém, existem caminhos bem mais rápidos. A via mística do yogi, do cabalista, e o que é referido como o caminho acelerado do discípulo. Aqueles que são preparados especificamente para servirem de auxiliares para os grandes seres na ajuda de propiciar para a humanidade em geral
os elementos para a aceleração da nossa jornada. Os grandes seres, que todos eles insistem em serem chamados pelos poucos seres humanos que conseguem contato direto com eles, de serem chamados não de mestre, mas sim de irmão, irmão mais velho. Por que que eles insistem nisso? Porque toda a humanidade são expressões diferentes daquele um grande ser, o Filho unigênito de Deus, que na nossa tradição nós chamamos de Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. Então, eles são também expressões desse Cristo, desse Buda interior, que avançaram mais rapidamente. E numa família grande, aqueles que vêm de uma família maior, sabem que geralmente o pai e a mãe pedem para o filho mais velho ou os filhos mais velhos cuidarem dos filhos mais novos. Então, os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. Os irmãos espirituais mais velhos da humanidade cuidam de nós com grande senso de responsabilidade, desvelo e grande compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro e se determinar a buscar a capacitação para ajudar a superarem os sofrimentos nesse mundo, o caminho dos Bodhisattvas. Mas nós dissemos que então tem muito ensinamento na Bíblia que está velado. Se está velado, está velado. Significa que nós não vamos aprender nada a respeito dele, que jamais viremos a conhecer o que foi velado? Não. Nós sabemos que a humanidade vai progredindo, ainda que mais lentamente do que nós gostaríamos que acontecesse. O progresso tecnológico é muito mais rápido do que o progresso ético e espiritual. A ética nós vemos claramente na nossa própria terra. Como ficou para trás, apesar do avanço tecnológico em nosso país. Mas o progresso espiritual talvez seja até mais lento. Então, vai ocorrendo um certo avanço. Mas é possível nós, com ajuda, começarmos a desvelar. Blavatsky, no século XIX, deu várias indicações em suas obras a respeito do desvelar das verdades ocultas. Inclusive, uma de suas obras, talvez a segunda mais importante obra de Blavatsky, Isis Sem Véu, ela fala que teve autorização dos grandes mestres para levantar uma pontinha do véu que oculta as verdades que conferem poder. Mas Blavatsky começou no século passado. Um grande iniciado também, conhecido como Geoffrey Hodgson, produziu várias obras, 40 e poucas obras, sendo que 2 delas especificamente voltadas para essa questão do desvelamento das escrituras sagradas. Uma é a vida do Cristo, do nascimento à ascensão. A vida do Cristo, não a vida de Jesus, mas ele faz um apanhado dentro dos evangelhos, daquelas passagens que supostamente estariam relatando a vida de Jesus, e aí ele vai explicando, vai mostrando o que realmente elas querem dizer, usando 4 chaves que nós vamos apresentar aqui.
Então, as 4 chaves usadas para a interpretação das escrituras sagradas elas se encontram com mais detalhes nas obras de Geoffrey Hodgson e também no livro Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã e também O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Essas 4 chaves. Uma, tudo o que é apresentado como ocorrendo no exterior ocorre, na verdade, no interior do ser humano, de todos os seres humanos, em diferentes etapas da vida de cada um. Seu significado espiritual é mais psicológico do que histórico. Depois nós vamos dar exemplos disso, porque parece uma coisa assim muito abstrata. Os personagens de cada história ou passagem representam os diferentes aspectos de cada ser humano, com suas qualidades, poderes, fraquezas e defeitos. 3. Cada passagem nas Escrituras Sagradas descreve uma determinada etapa do caminho da alma em sua jornada rumo à perfeição final, descrita como retorno à casa do Pai. Quarta chave. Os nomes, números e certos objetos mencionados têm significados simbólicos, sendo esses significados constantes ao longo do tempo e em todas as tradições. Parece que a coisa é mais ampla, mais séria, mais profunda do que a gente imagina. Então vamos ver alguns exemplos, por exemplo, dos símbolos. No grande livro de Geoffrey Hodgson, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, que foi publicado em português num volume, mas em inglês, no original, eram 4 volumes. Como esses 4 volumes foram escritos ao longo de vários anos e orientado pelo seu mestre instrutor, Geoffrey Hodgson fez com que cada um desses 4 volumes fosse autossuficiente. Ele fazia a mesma introdução, certos capítulos eram repetidos nos 4 volumes. Então podemos colocar todo o conteúdo num volumão em português. No capítulo 9 desse livro, na sua versão em português, o título é Alfabeto da Linguagem Sagrada. Aí ele vai descrevendo os números, os diferentes significados, os animais, os diferentes significados simbólicos, o que eles simbolizam, acidentes topográficos, o seu significado simbólico. Por exemplo, um é sempre o uno, o todo. O 3 é o primeiro nível de manifestação da trindade na tradição cristã, da Trimurti, da tradição hinduísta. O 7 é a totalidade do ser humano com os seus 3 aspectos divinos, superiores, e os 4 aspectos da sua personalidade. O 12 é uma expressão da totalidade. As 12 horas do dia, as 12 horas da noite, os 12 meses do ano, os 12 trabalhos de Hércules para se iniciar, os 12 discípulos, apóstolos de Jesus, 12 totalidade sempre. Acidente topográfico, montanha.
nós sabemos, montanha é uma elevação topográfica. Então, simboliza a elevação de consciência. O Sermão da Montanha não significa que Jesus subiu numa montanha para pregar para aqueles que estavam lá embaixo. Mesmo sendo quem ele era, ele não tinha um sistema de som suficiente para fazer sua voz chegar lá embaixo. Obviamente, esse não era o significado. Ele se elevou em consciência e elevou aqueles que o acompanharam, os seus discípulos, porque ele fez esses ensinamentos que vieram a ser chamados de o Sermão da Montanha. Para aqueles que talvez não conheçam, são os 3 capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Mahatma Gandhi, no século passado, disse que se todas as escrituras sagradas fossem queimadas, mas se salvássemos um exemplar do Sermão da Montanha, seria suficiente para a humanidade recomeçar a sua caminhada espiritual com a fundamentação ética necessária. E aí ele estava sendo entrevistado por um jornalista americano logo depois de ter conseguido a libertação da Índia, do poderoso Império Romano, do Império Britânico, e ele disse, acrescentou, infelizmente, existem tão poucos cristãos, essa religião maravilhosa que é o cristianismo. Aí o jornalista americano, não, senhor Gandhi, o senhor está enganado. O cristianismo tem o maior número de adeptos em todo o mundo. Ele disse, não, eu estou me referindo aos verdadeiros cristãos, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, principalmente aqueles contidos no Sermão da Montanha. Alguém de fora da nossa tradição fez uma declaração tão profunda, tão verdadeira, que são, ainda que algo como 2 bilhões ou mais de pessoas apresentem a sua religião como sendo cristã, de alguns milhares de denominações de diferentes igrejas e seitas. Porém, são muito poucos aqueles que vivem os ensinamentos legados pelo Mestre. É nesse sentido que nós devemos estar muito alerta. A fé de que se fala nas Escrituras não é crença. Uma suposta autoridade diz que é assim, então eu vou crer. Isso não é fé. A fé é uma certeza interior que pode inicialmente começar como uma intuição muito profunda. É algo que você diz, é isso. Aí lhe perguntam, por quê? Aí eu não sei por quê, mas eu sei que é assim. Chegará o dia em que a pessoa conseguirá explicar por que é assim, mas inicialmente é algo que vem de dentro de nós, não é de uma autoridade externa. Tá? Bom, então voltando aqui, a existência de um simbolismo universal, conhecido dos iniciados das diferentes tradições, é baseado na analogia. Vocês já ouviram falar no princípio da analogia que foi dado a conhecer no Ocidente por Hermes Trismegistus, o grande sábio egípcio. Ele diz que assim embaixo como em cima, o exterior é um reflexo do interior. Então, essas são as analogias. Blavatsky sugere que uma das maneiras
mais apropriadas para nós tentarmos entender as coisas ocultas, as coisas espirituais, é nós partirmos daquilo que conhecemos do mundo material. E aí fazermos uma analogia, então, que no mundo espiritual algo parecido deve acontecer. Isso é analogia. Então, partindo do princípio de analogia, como sugeri antes, na linguagem sagrada, montanha, monte é sempre elevado, um estado de consciência elevado. Lembrando sempre que o objetivo sempre é interior, espiritual, psicológico, e não o que está fora, o exterior. Vamos ver alguns outros exemplos de analogia. A capacidade das células-tronco de promover curas em diferentes partes do nosso corpo humano. Medicina de ponta, tecnologia médica de ponta está trabalhando muito com as células-tronco, que elas se metamorfoseiam, elas assumem praticamente qualquer forma de todas as células do nosso corpo humano. Então, uma analogia é as células ou essência da natureza espiritual, quando inseridas em sua natureza inferior, passam a regenerar a personalidade. Então, nós trazemos o conhecimento espiritual. Se conseguirmos vivenciá-lo, nós estaremos promovendo a verdadeira cura da personalidade. Geoffrey Hodgson assume que os autores originais dos evangelhos eram homens iluminados, que usaram alguns fatos da história da vida de Jesus para revelar sobre o véu da alegoria e da simbologia verdades eternas. Apesar das muitas mudanças efetuadas nos textos bíblicos, muitos aspectos dessa sabedoria ainda podem ser identificados. Acho que algumas pessoas ficaram de olho em pé, de orelha em pé aí. Mudanças efetuadas na Bíblia? Sim. Ao longo dos séculos, até o século XVI, todos os exemplares da Bíblia eram copiados um a um manualmente. E alguns errinhos inocentes aconteceram por causa do descuido dos copistas. Mas muitos erros não inocentes ocorreram porque a hierarquia da igreja, de tempos em tempos, promovia sínodos, encontros de toda a hierarquia para discutirem pontos de fé. Ora, a fé deve ser baseada na verdade. A verdade só pode ser universal e eterna, imexível, que não pode ser modificada, porque senão não é verdade. Então, discutir assuntos de fé só se for para um melhor entendimento, não para a mudança daquilo que antes se dizia que era assim e agora a gente vai dizer que é assado. Mas era o que acontecia. Esses sínodos decidiam certas questões religiosas que passariam a governar o comportamento e a crença dos cristãos. Aí ordenavam aos copistas de recopiarem o texto bíblico com essa, aquela e aquela mudança.
Então, ao longo dos séculos, inúmeras mudanças foram introduzidas na Bíblia. Existe um livrinho, eu fico encabulado de falar isso porque eu me esqueço sempre do nome do autor. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Juan alguma coisa. Esse autor espanhol um jornalista que pesquisou fundo, conseguiu identificar algumas das mudanças que foram feitas na Bíblia. Vários eruditos muito sérios chegaram à conclusão que várias mudanças ocorreram na Bíblia. Eu vou dar um exemplozinho daqui a pouco, como uma determinada passagem bíblica, a gente poderia fazer isso por horas e horas. Nos evangelhos canônicos, que foram mexidos ao longo dos séculos, comparado com um evangelho apócrifo, o evangelho de Tomé, que ficou escondido, ficou enterrado nas areias do Egito, desde quando foi produzido em copto, provavelmente no século 3 ou 4 de nossa era, até o ano de 1945, quando essa grande ânfora com 56 textos, se não me engano, foi encontrada, e aí o Evangelho de Tomé. E a gente vê então aquilo que não foi reescrito, como que é apresentado versus o Evangelho de Mateus, por exemplo. Mas chegaremos lá. Vejamos alguns incidentes relatados na vida de Jesus que descreve pelo menos 4 sentidos eternos: a operação de leis e a atuação do divino na natureza, a experiência mística da natureza, da humanidade em geral, o despertar interior em discípulos ou pessoas avançadas e o caminho acelerado das iniciações que torna o homem perfeito. Por exemplo, esse caminho acelerado das iniciações é apresentado na vida de Jesus como 5 grandes eventos da vida de Jesus: o nascimento, o batismo, a Eucaristia, alguns autores apresentam como sendo a transfiguração, o 4º grande evento simbolizando a 4ª grande iniciação, que é dupla: morte e ressurreição, e finalmente o 5º grande evento, a ascensão aos céus. Então, isso são formas simbólicas de descrever as grandes iniciações. Infelizmente, nós não temos tempo para esmiuçar mais cada um desses 5 grandes eventos com a sua simbologia. As alegorias inspiradas são distintas de meros contos ou biografias por várias características, como, por exemplo, a intrusão do sobrenatural, de seres angélicos e divinos, e até mesmo da própria deidade. Então, quando a gente ouve relatos de assuntos sobrenaturais, a introdução de seres espirituais, angélicos e da própria deidade, é porque foi escrito de uma forma alegórica. E se quisermos tirar proveito, nós vamos ter que interpretá-lo. O drama de Cristo retrata a vida de todos os seres humanos. Cada indivíduo deverá passar pelas experiências relatadas nos evangelhos. Então vocês estão vendo, o que é importante não é o que
parece estar sendo descrito como a vida de Jesus, mas sim aquilo que a gente deve se preparar, porque nós vamos passar por esse tipo de experiência em nossa vida. Não quer dizer que necessariamente nessa encarnação, mas ao longo do processo dessa nossa longa jornada de volta à casa do Pai. Todos têm suas transformações pelo idealismo, batismos ou tristezas, tentações, exaltações espirituais, noites escuras da alma, crucificações e sepultamentos de todas as esperanças. A missão de Jesus foi nos ensinar como nos tornarmos Cristos como Ele. Pode parecer herético, mas é a pura realidade. Todos nós somos expressões de Cristo. Só que Cristo em nós está abafado por camadas e mais camadas de egoísmo, de vida devotada ao consumismo, à não verdade. Nem vou falar algo que a gente não gosta de ouvir, da mentira. Não, da não verdade. Né? Tudo isso são bloqueadores da nossa divindade interior. E Jesus veio para nos ensinar como nos livrarmos de tudo aquilo que impede a nossa luz interior, a nossa divindade interior de se manifestar. Vamos dar Posso falar? Está gostando da palestra. Tá. Eu interpreto isso como sendo que bom, viva o meu time está ganhando. Um exemplo do sobrenatural. Josué, no Antigo Testamento, imobiliza o sol em Gabaon. Ao combater para ajudar a cidade sitiada de Gabaon, foi então que Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale do Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um dia inteiro. Vocês acreditam nisso, como está escrito? Não. Impossível. O sol não está se movendo ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do seu eixo. O sol, se a Terra parasse para que o Sol ficasse a pino, ao parar, o movimento inercial faria com que todas as construções, toda a água do oceano continuasse rumo ao espaço infinito e a Terra totalmente destituída de vida. Então, é impossível que o Sol fique fisicamente parado no centro do céu. Mas aquilo que está sendo relatado como ocorrendo fora, ocorre dentro. Que sol a pino é esse? É o sol espiritual, é o Cristo em nós quando está brilhando com sua força total. Então, há aquele aporte de força, energia, para que o Senhor entregue os inimigos de Israel para serem passados à espada. Vocês acreditam nisso literalmente? Que Deus entregaria alguns dos seus filhos, que aqui são referidos como os amorreus, para serem liquidados por outros de seus filhos?
Obviamente isso não aconteceu como está colocado literalmente. Os filhos de Israel são aqueles que estão no caminho espiritual. Os inimigos de Israel são os nossos apegos à vida material. É tudo aquilo que é impedimento para a vida espiritual. Então nós temos que simbolicamente matar, mas é simbolicamente, porque nós não podemos e não devemos fazer a tolice de tentar combater as fraquezas e vícios. Nós temos que aprender a colocar o seu oposto na nossa vida. Se a pessoa é preguiçosa, eu vou combater a minha preguiça, não vai a lugar nenhum, vai ficar mais preguiçoso ainda. O que tem que fazer é tornar-se ativo para que a dinâmica de vida dê um chega para lá na preguiça. E em todas as outras fraquezas, os inimigos de Israel vão ser imobilizados, colocados para escanteio pela ativação do espiritual, não é pela morte do material. Não se mata o ego, se reeduca o ego para que o ego deixe de achar que é o general que comanda a nossa vida, para tornar-se um sargento autoritário com os soldados para levar a cabo as ordens que recebe do alto. Então, quando a gente começa a interpretar com a ajuda das 4 chaves, a gente começa a ver que tem muita riqueza, muita pepita de ouro para nós garimparmos, mesmo da nossa Bíblia, que a gente muitas vezes tem um certo descrédito por ela. Outra passagem agora no Novo Testamento, que é algo que criou muito problema para os cristãos nos primeiros tempos, dos seguidores de Jesus, porque os seus inimigos tomavam isso ao pé da letra. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Os romanos diziam, esses são canibais, e nós temos que jogá-lo para os leões, para acabar com eles. Por quê? Entendiam ao pé da letra. É crível que isso possa ser entendido ao pé da letra, literalmente? Não. Simbologia. O corpo de Cristo simboliza aquilo que alimenta, mas não alimenta o corpo, não. Aquilo que alimenta a alma. O que alimenta a alma? A verdade. Os ensinamentos divinos. Então, uma outra passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade espiritual, que é o Cristo em nós, vai fazer com que não tenhamos mais fome. Fome, a verdade. E quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. O que faz o sangue no nosso corpo? Vitaliza todas as partes do nosso organismo. Então, analogia, o que assim como ocorre no mundo exterior, ocorre no mundo interior. O que vitaliza é prana, num determinado nível, e vida, atma. Atma é muitas vezes referido como sendo a vida eterna. Então, quando nós recebemos o Espírito, esse é o sangue que nos dará a vida eterna.
Exemplo agora de duas passagenzinhas bíblicas que muitas pessoas acham inacreditáveis. Acalmar a tempestade. Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele dormia, isso é muito importante. Ele dormia. Os discípulos, então, se chegaram a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe então Jesus: por que sois tão covardes, homens fracos de fé? Não falou de crença, não. Homens fracos de fé. Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. A maior parte das pessoas que leem essa passagem acreditam ao pé da letra. Sim, Jesus tinha poder sobre tudo na terra. Porém, aqui não está querendo relatar algum fato histórico, mas algo que é importante para cada um de nós. Vamos ver as chaves para a interpretação. O barco, assim como a casa, assim como o templo, simboliza aquilo que nos acolhe, no qual nós estamos. Então, o barco simboliza o corpo físico de cada ser humano. Jesus entra no barco e está dormindo. O que é que está descrevendo? A situação de muitos de nós. Talvez em alguns que aqui estão, o Cristo interior já despertou. Mas, na maior parte da humanidade, Jesus, o Cristo, está dormindo. E ocorrem tempestades em que o vento é assustador, as ondas são altas. O vento simboliza a operação da mente. Então, os pensamentos e as ondas, o mar, a água, simboliza as emoções, as paixões. Então, quando a personalidade está sendo assediada por tentações, e aí tanto as emoções como os pensamentos unem-se para criar essa tempestade na nossa vida, a única maneira de realmente darmos um basta para isso é acordar o Cristo interior. Quando o Cristo interior desperta, eu pulei alguém que estava aqui na história e eu não mencionei. Os discípulos. Quem são os discípulos? Os aspectos da nossa mente. Então, tem discípulo que é mais avançado, os que são menos avançados. A nossa mente, manas, tem duas partes. A parte superior é a mente divina, na tradição cristã, o Espírito Santo, e a mente inferior, a mente concreta. Então, os discípulos, os aspectos da mente que estão comprometidos com a vida espiritual, buscam despertar o Cristo interior. Quando ele desperta, foi-se a tempestade. Então, aquilo que parecia algo sobrenatural é o que vai acontecer, se não aconteceu ainda com cada um de nós. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, com a multidão gritando: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, perdão. Aproximava-se o domingo de Ramos. E aí Jesus, é dito no Evangelho, que fala para os seus discípulos: vá
e vocês encontrarão uma pessoa com uma jumenta e um jumentinho e peça para que o seu mestre quer entrar em Jerusalém usando o jumentinho. Aí a gente pode perguntar, uai, Jesus estava andando o tempo todo, de repente ele precisa, para entrar em Jerusalém, de montar num jumentinho? Por que um jumentinho e não um cavalo árabe? Né? Tudo tem o seu significado. Primeiro, Jesus simboliza Cristo em nós. Sempre Jesus simboliza Cristo. Para entrar na cidade sagrada, para entrar no reino de Deus, simbolizado por Jerusalém, o Cristo interior precisa entrar montado no jumentinho. Jumentinho, 4 patas. 4 patas simbolizam o quaternário inferior. O jumento é um dos animais mais teimosos, mais difíceis de serem domados. Pode apanhar e finca o pé e não arreda. Mas quando é domado, ele como que lê a mente do seu dono. É totalmente dócil. E o que é importante trazer é o fato do quaternário inferior, a nossa personalidade, que tem que ter sido inteiramente domada para que Cristo em nós, simbolicamente, entre no reino de Deus. Cristo em nós, na sua realidade, sempre vive no reino de Deus, mas na nossa consciência atual não está focada no Cristo, está focada na personalidade. Por isso, o nosso jumentinho não foi suficiente domado. Por isso que nós não entramos na Jerusalém celestial, no reino dos céus. Bom, então, com a paciência de vocês, um último exemplozinho que vai dar aquele contraste. A passagem no Evangelho de Tomé que não foi mexido versus aqueles evangelhos que foram mexidos. Algo sobre peixes. Passagem primeiro no Evangelho de Tomé. O Evangelho segundo Mateus. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Medo! Né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Óbvio o objetivo de causar medo. A ferramenta tradicional dos opressores para manter os oprimidos quietinhos, acovardados. Um medo de um inferno daqueles que não obedecem aos preceitos da igreja. Agora vamos ver o que nós encontramos no Evangelho de Tomé. E ele, Jesus, disse: o homem é como o pescador sábio que lança sua rede ao mar e a retira cheia de pequenos peixes. Entre eles encontram um peixe grande e muito bom. Atira todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é a mensagem que está passando aqui? Primeiro, o homem. O homem é o homem celestial. É a simbologia da grande hierarquia branca,
o governo espiritual do nosso planeta, que está constantemente em busca de discípulos. Então está constantemente, simbolicamente, lançando a rede ao mar. E o que colhe é só peixinho. Então esses peixinhos jogam de volta no mar da vida para que eles tenham tempo para se desenvolver. Porém encontram um peixe grande e bom, e esse eles guardam. Não vão jogar no inferno ardente, não. Vai se tornar um discípulo que vai ser treinado para fazer parte daquele grupo de grandes seres que estão trabalhando em prol da humanidade. Então vocês veem como nós temos que aprender aquilo que está diante do nosso nariz e a gente não aprende a ver. Nós temos esses ensinamentos maravilhosos à nossa disposição, mas muitos deles distorcidos, como nós vimos agora esse contraste. Aqueles que tiverem, vamos dizer, um interesse maior em conhecer os ensinamentos de Jesus, eu sugiro que procurem estudar, não é ler, não, estudar o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe é mais oculto que o Evangelho de Tomé. A linguagem precisa de uma prática maior de sua devida interpretação. Mas comecem com o Evangelho de Tomé, que vão muito longe. Então, nós chegamos então a um ponto em que nós precisamos desse comprometimento de nos aprofundarmos. O aprofundamento requer estudo, requer meditação, que é uma forma de processar aquilo que a gente estuda para tirar o sumo daquilo. Aí as pessoas que aqui estão, e em geral os buscadores, dizem: eu gostaria tanto de poder dedicar mais tempo à vida espiritual, mas eu tenho família, eu tenho trabalho. Você não imagina como eu vivo correndo de um lado para o outro. Infelizmente, eu não consigo tempo, meia hora, 15 minutos para meditar, 1 hora para estudar. Eu tenho uma sugestão para vocês fazerem. Se vocês têm dificuldade de encontrar meia horinha por dia para a vida espiritual, tem uma solução. Dediquem 24 horas por dia para a vida espiritual. Parece brincadeira, não é? Mas é a mais profunda verdade. Fala-se muito na heresia da separatividade, que o ser humano se acredita ser separado de Deus, separado do resto da humanidade. A heresia da separatividade. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós vemos que tudo é um. Se é assim, por que não unificarmos a nossa vida mundana e fundindo-a com a nossa vida espiritual? O que isso significa em termos práticos? Não significa que você vai necessariamente precisar acordar meia hora mais cedo, como algumas pessoas fazem, para terem o tempo da sua meditação. Mas, num primeiro passo, passarmos a fazer tudo aquilo que nós fazemos na nossa rotina diária, da melhor forma possível, com amor e, de preferência, sempre entregando isso a Deus, dedicando isso a Deus. O que significa? Não precisamos nos tornar assim beatos. Deus, eu entrego a Ti, entregando ao bem dos outros. Então, fazermos tudo aquilo que fazemos diariamente, mas
com amor, o máximo de perfeição possível, sempre para o benefício do Cristo que está no outro. A beleza dessa a saudação hindu, Namastê. Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Mas isso não deve ser de boca para fora. Nós devemos fazer com que toda a nossa vida diária seja uma saudação ao Cristo que está no outro. E nós podemos fazer isso. É lógico que nós vamos ter que, primeiro, querer fazer isso, estarmos comprometidos com a vida espiritual e aí fazermos um esforço de lembrança. Porque se a gente não criar uma rotina, uma metodologia da vida nova, a vida velha vai continuar governando o nosso ser. Então, uma sugestão para vocês. Quem sabe, para encerrar, eu vou fazer uma invocação e, se vocês quiserem pensar a respeito, façam isso. Se desejarem, me escrevam depois, ou o Oscar, o Otávio pode distribuir para aqueles que tenham e-mail essa invocação. Chega de sofrimento, de tolices, de erros. Eu reconheço, Senhor, que as minhas escolhas não têm sido sábias. Eu entrego-me a Ti para que a Tua voz em mim, o Espírito Santo, possa me guiar a cada momento. Assim, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim e se manifesta como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Por isso, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja. Namastê.